Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula com o tema Sistemática Filogenética para as turmas de segundo ano. O nosso conteúdo de hoje é a continuação do vídeo anterior. Na nossa primeira videoaula, nós falamos sobre a classificação, a nomenclatura e a organização dos seres vivos. Nós entendemos a necessidade de classificar os seres vivos, como essa classificação é feita. Falamos sobre a nomenclatura binominal ou nome científico, conhecemos todas as regras relacionadas a esse assunto, conhecemos como se dá a organização dos seres vivos, que é através da classificação em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, e conhecemos um pouquinho mais de cada uma delas. E para concluirmos o capítulo 1 do nosso livro, veremos o assunto sistemática. Como eu falei para vocês anteriormente, a biologia é uma área muito extensa, por isso ela necessitou ser dividida. E aí nós temos uma das áreas da biologia, que é a sistemática, que é a área que se preocupa principalmente em compreender, a história evolutiva das espécies, que a gente chama de filogenia. Então, na sistemática, a gente vai compreender como foi a história da evolução de cada espécie de ser vivo. Entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos. Então, a quantidade de seres vivos, a diversidade de seres vivos que nós temos hoje, deu-se através de processos evolutivos. Alguns desses processos ocorreram através da anagênese e da cladogênese, e nós vamos entender um pouco como esses dois processos funcionam. Para que aconteçam esses processos de especiação, é necessário que ocorram alguns fatores. São eles a mutação, que é uma alteração que pode ser natural ou induzida por algum agente, que vai ocorrer no material genético do ser vivo. Também pode acontecer a seleção natural, que é um mecanismo evolutivo que vai atuar onde alguma característica dos organismos vai deixar esse organismo mais apto a sobreviver em um determinado local. Temos o isolamento geográfico, que é quando surge alguma barreira que vai separar, vai dividir as populações, por exemplo, o surgimento de um rio, e o isolamento reprodutivo, que é o processo pelo qual as populações são impedidas parcialmente ou totalmente de cruzarem ou de gerarem descendentes férteis. Então, para que haja esse processo evolutivo, esse processo de especiação das espécies, é necessário que aconteça alguma dessas situações: mutação, seleção natural, isolamento geográfico ou isolamento reprodutivo. Antes de falarmos sobre a cladogênese e a anagênese, vamos conhecer quais são os tipos de especiação. Especiação alopátrica acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Então, com esse isolamento geográfico, as duas populações, e os cruzamentos entre essas populações deixam de acontecer. Especiação simpátrica é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica, diferente da primeira que nós vimos. E neste caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas elas não cruzam, não ocorre o cruzamento entre essas populações, o que leva a diferenças entre elas e vão resultar futuramente na especiação. Pois mesmo sendo a mesma espécie, com o tempo elas vão começar a ter características diferentes. E nós temos a especiação parapátrica. Esse tipo de especiação ocorre sem que haja um isolamento geográfico. As populações da mesma espécie estão em uma única área, com diferentes habitats próximos, adjacentes. Entretanto, mesmo que não exista uma barreira física para esse cruzamento, a população não cruza. Exemplo disso, vocês podem observar aí na imagem. Essas plantas que estão em torno da mina sofreram seleção natural ou mutação e ficaram tolerantes a esses metais pesados. Enquanto isso, as plantas vizinhas que não estão nesse solo contaminado não foram submetidas a essa seleção, a conseguir sobreviver mesmo estando em solo contaminado. Então,
essa espécie está próxima o suficiente, mas já não consegue cruzar aleatoriamente e já começam a ter características diferentes uma da outra. Então, agora vamos ver a anagênese e a cladogênese. A anagênese é uma alteração ou surgimento de uma ou mais características que ocorre dentro de uma mesma população, que no caso aí no exemplo é a população de borboletas, e ao longo do tempo, essa nova característica se torna parte desta população. A anagênese, como eu falei, ocorre ao longo do tempo, então é uma transformação progressiva da espécie. São mudanças graduais que vão acontecendo ao longo do tempo. Vamos dar como exemplo as borboletas. Podemos observar embaixo uma borboleta com asas mais avermelhadas. Então, determinada população de borboletas apresenta asas apenas da cor avermelhada. Com o passar do tempo, alguns indivíduos desta mesma população começam a nascer com manchas mais puxando para o amarelo, como vocês podem ver na imagem, certo? Nas asas. Esse padrão de cor continua a aparecer nas gerações seguintes, cada vez mais frequentes, né? Cada vez maiores. Então, as borboletas dessa população, que anteriormente nasciam com asas avermelhadas, começam a aparecer, né, no desenvolvimento das novas borboletas com asas amarelas. E esse padrão de cor, esse amarelo, começa a ser cada vez mais frequente, até que em determinado momento, como vocês podem observar aí na imagem, só passam a nascer borboletas com asas amarelas. Então, a partir daí, nós percebemos uma transformação ao longo do tempo dessa espécie, que anteriormente essa população possuía asas avermelhadas e essa característica de cor mudou ao longo do tempo, como eu falei anteriormente, ou por mutação, ou por seleção natural, e temos agora um novo padrão de cor. Então, só nascem borboletas agora com as asas amarelas. É isso que nós chamamos de anagênese, né? Que é a alteração ou surgimento, no caso aí foi a alteração da cor, né? De características que ocorrem dentro de uma mesma população ao longo do tempo e se tornam parte dessa população. Essa é a anagênese. Agora, a cladogênese. A cladogênese é um processo evolutivo, né, de ruptura, então de quebra de uma população, formando assim duas ou mais novas populações. Populações essas que são independentes uma da outra e não trocam mais material genético entre si. Desta forma, duas novas espécies são formadas, como vocês veem aí abaixo, né? A espécie 1 dá origem a duas espécies diferentes, espécie 2 e espécie 3. Diferente da anagênese, deixa eu voltar aqui, onde a espécie 1 só se transforma, né, dá origem à espécie 2. Vamos entender como é que acontece a cladogênese. Vamos usar o mesmo exemplo das borboletas, certo? Então, nós temos aí abaixo a borboleta com asas avermelhadas. Essa população de borboletas tem o seu habitat dividido pela formação de um rio, por exemplo, que no caso, essa formação desse rio é uma barreira geográfica. Esse rio é muito longo, o que impede de atravessá-lo. Então, uma parte dessa população de borboletas vai ficar de um dos lados do rio e a outra parte ficará do outro lado do rio. Então, como observamos através das setas, essa população de borboletas foi dividida. Cada uma foi para um lado do rio. Detalhe importante, dentro da cladogênese, né, ao longo da cladogênese, nós vamos ter o evento de anagênese também. Então, com o passar do tempo, com o isolamento dessas populações, vão surgir novas características em cada uma delas. Então, o surgimento de novas características é a anagênese. Então, tanto as borboletas que estavam de um lado quanto do outro vão passar por processos de anagênese. E aí, no final, nós vamos ter, como mostra no exemplo, espécies de borboletas que têm as asas alaranjadas de um lado e espécies de borboletas que terão as asas na cor amarela do outro lado. Então, no início do processo de cladogênese, nós tínhamos uma espécie, né, a espécie 1. Após o surgimento, parte dela foi para um lado, a outra parte para o outro lado do rio, no caso do nosso exemplo. Cada um do seu lado passaram pelos processos de anagênese, então sofreram mudanças, mutações,
E ao final do processo de cladogênese, nós temos duas espécies novas. Como mostra aí no nosso exemplo, iniciou-se com borboletas de asas vermelhas e o processo encerrou-se de cladogênese com borboletas de asas amarelas de um lado e borboletas de asas alaranjadas do outro lado. Esse esquema também mostra a formação de novas espécies, né? Então, nós temos aí a população da espécie A, ocorre, né, uma barreira geográfica, que pode ser um surgimento de um rio, como eu falei anteriormente. Então, uma parte da espécie vai para um lado do rio, a outra vai para o outro lado. Essa quebra, né, essa barreira geográfica, é onde a gente chama de cladogênese. Ao longo do tempo, essas duas espécies vão passar por transformações diferentes, pois cada uma delas está em condições, está em um ambiente diferente. E aí, com o passar do tempo, eles passam pelo processo, né, de anagênese, e nós temos como resultado novas duas espécies, como vemos aí, a população da espécie B e a população da espécie C. Ambas vieram da espécie A, né, mas já têm características totalmente diferentes e aí já também não cruzam mais entre si. Para finalizarmos nosso conteúdo, vamos ver os cladogramas. Os cladogramas são constituídos de maneira a identificar o parentesco entre as espécies, ou seja, quando uma determinada população está geneticamente próxima ou distante de outra. Então, basicamente, o cladograma é o resumo da história evolutiva de um ou vários grupos de seres vivos. Então, como vocês veem aí na imagem, né, conforme o tempo vai passando, vão acontecendo eventos de anagênese, né, e também podem ocorrer eventos de cladogênese, e aí o surgimento de novas populações. Observando a imagem, vamos ver as partes que compõem um cladograma. Nós temos a raiz, ramos, nós e terminais. Os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. Então, os terminais, onde a gente vê aí, né, A, B, C, D, X, são os grupos de seres vivos. Os ramos são essas linhas que estão representadas aí pela cor branca. Os nós são o ponto onde partem as ramificações. Esses nós representam um ancestral comum para todos os grupos acima dele. E aí, cada nó, como está mostrando aí, cada nó mostra um evento de cladogênese. Então, cada nó vai mostrar onde teve a diferenciação de espécies. A localização dos pontos de ramificação ao longo do cladograma fornece a ideia do tempo relativo de origem dos diferentes ramos. Então, quanto tempo mais ou menos cada ramo foi surgindo. E aí, para encerrar, nós temos mais uma vez um cladograma mostrando aí cada uma das suas partes, né, que eu acabei de falar o que é cada uma. Nós temos os terminais, os nós, os ramos, certo? Mostrando aí a ação do tempo, passando por anagênese, mostrando aí em cada nó a cladogênese, mostrando os terminais e também a raiz. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso permaneça alguma dúvida, vocês podem se comunicar comigo através do WhatsApp e também nas nossas aulas através do Google Meet. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.